Olá, tudo bem com você? Eu sou a Maria Helena, professora do curso 60 de Mais. E eu sou o Tarcísio Cabral, também professor aqui do 60 de Mais. Sejam bem-vindos, bem-vindas à Semana Celular Sem Medo. Aqui neste evento nós vamos te mostrar como você também pode aprender a usar o seu querido celular para ter mais autonomia, segurança e qualidade de vida, para tomar suas decisões com calma no dia a dia, sem depender de ninguém. E eu te digo que sim, que é possível, pois isso aconteceu com a gente e acontece com centenas dos nossos alunos. Fica aqui que eu vou te provar isso. E vocês podem até estar pensando, nossa, mas o Tarcísio e a Maria Helena devem ter uma inteligência muito acima da média. São os privilegiados ou são muito sortudos, ou algo assim. Mas eu posso te provar que não. Olha só um trechinho em vídeos dos nossos alunos que já conseguiram resultados iguais aos nossos e até melhores. E quase todos estavam começando do zero. Alguns tinham até raiva de mexer no celular. Olha só. Mês passado aconteceu uma coisa muito engraçada. Acabou a luz do hospital na hora da consulta. Claro, não ficamos no escuro, mas a médica tinha dificuldade de acessar no celular dela. Eu falei, eu não preciso nem de senha mais. Abri, passei meu celular para ela e falei, tá aqui todos os meus exames. Tenho 2 filhos mais novos, né? Que até ele às vezes vem perguntar alguma coisa. Agora eu estou me sentindo a mestre, né? Fiz mestrado, o que eu consegui ver, né? Ontem foi um dia super feliz para mim. Me senti super empoderada. Estava num evento com mais de 7.000 pessoas e o motorista foi me buscar. Acontece que não estava conseguindo me localizar. Então eu fiz aquela cara de inteligente, né? E falei para ele, estou mandando a minha localização para o senhor via WhatsApp. Viu como é totalmente possível conseguir esses resultados tão bons quanto ao da Maria Helena e meus resultados? Viu como as pessoas ficam felizes e veem com outros olhos a tecnologia do celular, agora que elas aprenderam a usar e têm total autonomia para fazer coisas que antes elas achavam que nunca iam conseguir? É super legal isso, não é mesmo? E na aula 2 da nossa Semana Celular Sem Medo, você vai aprender o que precisa para dominar o seu celular com segurança. Nós vamos nos aprofundar na prática sobre como conseguir fazer o que hoje parece impossível no seu celular e sem precisar pedir para mais ninguém. Por exemplo, para pegar resultados de exames médicos na internet, pedir um aplicativo de transporte como Uber, pedir comida por aplicativo, pedir um almoço, uma pizza, resolver coisas simples do dia a dia com segurança, inclusive quando envolve tocar no famoso link, que é essa areazinha na tela que aparece, umas palavrinhas que se você toca, ela te leva para outra página. Se você toca, pode instalar um programinha secreto aqui no seu celular. Isso aí sempre deixa as pessoas preocupadas. Outra coisa, você vai poder preencher seus dados, confirmar alguma coisa sozinho, sem ter hesitação, sem ficar com receio. Então, não perca as próximas aulas. E antes de a gente mergulhar nos erros que te impedem de usar o celular do jeito certo, eu quero abrir um parêntese rápido para te contar a nossa história. Porque, embora hoje a gente tenha tanta autonomia e segurança com nossos celulares, né, os chamados smartphones, né, os telefones inteligentes, nem sempre foi assim. Vamos contar brevemente como tudo começou. O caminho que a gente percorreu na base da tentativa e erro, com estudos e, principalmente, como chegamos até aqui, nos tornando professores no curso 60 de Mais. É bom lembrar, né? É bom lembrar. Nós somos, olha só, nós somos numa época em que mal havia televisão em casa. Eu lembro da época que tinha televisão preto e branco, na minha infância. Depois, na década de 70, pouco surgiu a televisão em cores, né? Telefone, então, nem telefone celular não existia, né? Só tinha telefone fixo. E olha lá, era coisa rara,
né? Você ter uma linha telefônica, poucos tinham acesso. E nada de tela sensível ao toque, igual a do celular que a gente usa hoje. E para fazer chamadas, a gente discava os números, né? Que a gente anotava em uma caderneta, né? Cadernetinha de endereço, ou a gente consultava aquele livrão assim, que era a lista telefônica, né? Se alguém contasse naquela época que existiria um aparelhinho que faz tudo isso que o celular faz hoje, tirar foto, funcionar como calculadora, funciona como lanterna, funcionar como gravador de voz, armazenar dados de exames médicos, armazenar receita médica, funcionar como agenda de compromisso, com certeza a gente pensaria que essa pessoa estava vindo de outro planeta, né? Isso é verdade, Tarcísio. Olha, eu vim do interior, eu sou de Montes Claros, interior de Minas Gerais, de família grande, e na nossa época, para conversar com alguém, a gente tinha que ir até a casa da pessoa. E se ela não estava, tinha que deixar recado. E às vezes tinha que esperar o final de semana para conseguir conversar com a pessoa. Hoje eu sou aposentada e minha missão como professora do curso 60 de Mais é ajudar o maior número de pessoas com mais de 60 anos a conquistar autonomia no uso do celular. Eu nasci em Belo Horizonte, Minas Gerais. Aqui em Minas Gerais a gente fala uai, né? Minas Gerais, sou do tempo do rádio, da TV em preto e branco, como eu já disse, da radiola, quem já ouviu falar em radiola, do disco de vinil, né? Mesmo morando na capital, naquela época, telefone era uma raridade. Comunicação à distância, comumente era feito por carta e tinha que esperar 1, 2 semanas pela resposta. Eu me lembro como que eu aguardava assim, com ansiedade pela chegada das apostilas enviadas pelo correio de um curso de correspondência que eu fiz na época, né? Já naquela época eu me interessava por aprender as coisas, né? Então a gente mandava as provas escritas e recebia as respostas depois de um certo tempo. Tinha que ter paciência para esperar as respostas às minhas dúvidas. Era carta para lá, carta para cá. A comunicação com os primos e tios, né, que moravam lá em Sergipe, meu pai era sergipano, também eram todos na base da carta e carta manuscrita. E eu achava chique escrever com caneta tinteiro, né? E tudo era dependente daquela paciência de esperar também 1, 2 semanas para receber as respostas. E comunicação urgente, eu me lembro, né? Era por telegrama, quando alguma coisa tinha que chegar mais rápido no destinatário. Só que urgente levava 2 dias para chegar ao destinatário e a gente tinha que economizar as palavras. O custo do telegrama era calculado pela quantidade de palavras que a gente colocava lá. Na minha adolescência, eu até lembro, né, que quando eu viajei sozinho pela primeira vez, eu enviei, quando eu cheguei lá na cidadezinha onde eu ia passar férias, mandei para minha mãe um telegrama para avisar que eu tinha chegado bem. A mensagem foi assim, ó, maravilhosamente, ponto. Economia, né? Sim, sim. Olha, o Tarcísio e eu nos conhecemos em 1980, aqui em Minas Gerais. Vida corrida, trabalhando e estudando, nos conhecemos por estudarmos numa mesma instituição de ensino aqui em Belo Horizonte. Num dos poucos momentos de folga que tínhamos, nos encontramos um belo dia, né, casualmente, numa seresta, né, Tarcísio? Foi casualmente. Na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. E aí o Tarcísio descobriu que eu gostava também de música de seresta. Vejam só como os interesses em comum acabam unindo as pessoas. E eu, muito boy, de moto, né, e casaco de couro, eu achava que eu ia impressionar a mocinha aí, né? Não perdi tempo. Logo pedi para ela anotar o nome, o número do telefone fixo dela, na época não tinha celular, né? E o endereço na minha agenda de telefone. Eu andava com uma agendinha aqui no bolso, né? Nada de celular com agenda de contatos naquela época. Lembro-me de que ela escreveu o nome dela
Ela começou assim numa página da agenda e seguiu na mesma linha da página seguinte. Ela não mudou de linha, não. Achei estranho, pensei cá comigo assim, será que ela não é econômica, né? Puxa vida. E isso aí, Ou né, então, Tarcísio? Você aí- pensou isso de mim, né? Pensei, mas Aham. aí depois eu pensei, deve ter sido assim, a emoção do momento de me encontrar assim, fora do ambiente de escola, fora aquele tumulto de trabalhar, estudar muito, né? É. Bom, na semana seguinte começamos a namorar. Nos casamos em 1983 e estamos casados há 42 anos, né? E também tem um fato na nossa vida, né, que nós queríamos muito ter filhos, mas isso nunca aconteceu. E esse é um detalhe importante na história dos 60 de mais. Quando você tem dúvida em alguma coisa do celular, você logo pede ajuda para o seu filho ou para o seu neto. E nós dois, nós não tínhamos essa opção. Havia, então, 2 caminhos: pedir para estranho fazerem pela gente ou tentarmos sozinhos, não é, Tarcísio? É. E como a gente não sabia fazer, o mais fácil era pedir para pessoas fazerem por nós. Que pessoas eram essas? Qualquer pessoa. Não tínhamos opção, sem ter filhos para ligar e perguntar, nem netos. Pedíamos para quem estava por perto. E vocês imaginam o quanto que isso é perigoso, isso que a Maria Helena falou, né? Porque, infelizmente, tem muita gente ruim no mundo, né? E pedir ajuda para estranhos acabou ficando, assim, muito frequente. Isso incomodava a Maria Helena e incomodava a minha. Afinal, a gente não pode ficar dependendo de pessoas estranhas para cuidar de coisas importantes nossas. A gente chama de informações sensíveis. Por exemplo, para fazer um Pix, pagar uma conta, ou até pedir transporte por aplicativo, né? O Uber, e aqui em Belo Horizonte temos a 99, né? Além de nos incomodar, essa prática é arriscada, pedir para estranhos ajudarem a gente, né? Porque a pessoa pode mandar a gente, no caso de um aplicativo de transporte, ir para um lugar que a gente não está querendo ir, né? Sim. Mas ela colocou aquele destino, né? A gente a confia e vai sem saber mexer no aplicativo, né? Ou, além disso, essas pessoas estranhas podem ter acesso às nossas informações pessoais. Isso não é bom, né? A situação, então, era frustrante e arriscada. No fundo, eu não sei o que a gente sentia mais, se era vergonha ou medo. Vergonha porque a gente trabalhou tanto, batalhou por uma vida inteira, construímos nossa história no mundo real, sempre em dia com as novidades, e agora estávamos perdendo toda a nossa autonomia para um aparelhinhozinho que cabia no bolso da gente, né? Nós nos perguntávamos, será que não vamos conseguir aprender como na nossa juventude e mudar essa situação? E aí a gente pensava, antigamente a gente decorava o número de telefone de todo mundo, decorava a data de aniversário dos amigos. Será que agora a gente não consegue memorizar uma sequência, um passo a passo no celular? E por falar em aprender, em acompanhar as novidades, imagine o tanto de gente que não evoluiu profissionalmente por não ter conseguido acompanhar a tecnologia. Além da vergonha, nós sentimos também medo, porque a gente estava dando acesso à nossa conta de banco, por exemplo, para alguém que não conhecíamos direito. E poderia fazer tudo o que quisesse e nós demoraríamos para perceber o erro. Aí agora vamos ver o momento da virada, né, Maria Helena? Vamos ver sim. Então, como ficou perigoso, tentamos pelo outro caminho que nos restava, aprender por conta própria. Eu morria de medo de fazer errado, medo de estragar o celular. E o pior, um dia um dos meus medos se concretizou. Eu fiz uma coisa muito errada. Eu estava em um cliente e eu me embananei todinha no celular e acabei postando a senha do e-mail desse cliente no status do WhatsApp. Você sabe o que é status do WhatsApp? Olha, o status do WhatsApp é esse aqui. Quando você
toca em atualizações, tanto no iPhone quanto no Android, tocou nessa, né, aqui embaixo, nessa barrinha que fica aqui embaixo, atualizações, que no iPhone fica aqui e no Android fica mais à direita. E aí você tocou nele e você vai escrever algo que vai escrever ou mandar foto ou vídeo que vai para todos os seus contatos. Então, se você enviar, vai para todos os contatos. E aí, olha, eu enviei a senha do e-mail desse rapaz no status do WhatsApp. Todos os meus contatos do telefone no WhatsApp receberam. E aí, muita gente enviou mensagem para mim: o que é isso? O que é isso? E eu falei: meu Deus! E nesse dia eu pensei: não, eu não posso, não é mesmo? Definitivamente eu não posso ficar sem aprender a fazer tudo direitinho em meu celular. E como eu consegui aprender? Na base da tentativa e erro. Foi muito doloroso. A gente errou bastante, porque esse processo foi uma caminhada sem ter um mapa. Nada de curso, nada de ajuda estruturada. Não tínhamos naquela época alguém para explicar com clareza, usando a técnica de aprendizagem e memorização que temos hoje, a técnica que nós criamos, chamada de Neuro 60. O Tarcísio vai explicar sobre ela. Por um lado, a gente tinha uma grande motivação, queríamos uma mudança, não podíamos continuar como estávamos com relação ao nosso celular. Por outro lado, havia o medo, a frustração e a sensação de que tudo era complicado. Até parecia que nós tínhamos dois cérebros, um que nos impulsionava, outro que nos travava. Um que nos dava pensamento de coragem, de disposição para a mudança, outro que nos dizia: não, fique quieta aí, melhor não mexer nisso, pois pode dar errado. Maria Helena, não é só a impressão essa sua de que a gente tem como se fossem dois cérebros em conflito. A neurociência e estudos sobre processos cerebrais revelam que nós temos, na verdade, como se fossem dois cérebros em um. Temos o cérebro consciente, ele controla apenas 5% daquilo que a gente faz, e temos o cérebro inconsciente, ele controla 95% das coisas que a gente faz. O inconsciente é mais fortão, como se fosse um gigante que resiste ao consciente. Uma solução possível é fazer cursos motivacionais, meditações com pensamento positivo, né? Essas abordagens genéricas aí para equilibrar esse conflito entre o consciente e o inconsciente. Porém, uma coisa muito mais eficaz é fazer essa ginástica mental de aprender a utilizar o celular com autonomia, com atividades práticas, de tal forma que as mudanças que acontecem no seu dia a dia, elas sejam aceitas pelo cérebro inconsciente, que é mais medroso e não quer que você mude, ok? Pois é, eu sei muito bem como era essa força gigante do meu cérebro inconsciente resistindo à minha vontade de aprender a usar o celular. Eu mexia, apanhava, errava, tentava de novo. E são coisas que a gente errou muito por não entender como funcionava direito. Não tinha a ideia do todo. É aquela caminhada sem ter mapa, né, que a gente falou. Justamente, por exemplo, o WhatsApp, que era uma coisa muito simples e nova para a gente. Quantas vezes, né, eu não mandei uma mensagem no WhatsApp para uma pessoa achando que era para outra? Isso já aconteceu com você? Mandar a mensagem errada? E depois, manda a mensagem e não sabe como apagar, né, em tempo? Outras vezes, o erro vinha de hábitos incorretos que o nosso cérebro mandava a gente repetir e que a gente não tinha consciência de que estavam errados. Vamos ver alguns exemplos? Coisas que a gente repetia e a gente não sabia que estava errado, né? Por exemplo, uma dificuldade inicial para nós era digitar sem ter teclado físico, como das máquinas de escrever, como nas calculadoras. A gente tinha que acostumar com aquelas teclas sensíveis ao toque e também aos gestos, arrastar o dedo na tela,
pressionar rapidinho, pressionar de leve, pressionar e sustentar. Era todo um vocabulário de gestual diferente que a gente não estava acostumado. Isso é né? verdade. E outro Tem tipo? mais novidades, né, Tarcísio? Outra novidade confusa para mim. Eu estava acostumada a ter, para cada coisa que eu precisava fazer, um aparelho ou um recurso específico. Então, para escrever e assinar à mão, tinha uma caneta, né? Então, para escrever rápido, né? Eu usava a máquina de escrever. Para fazer conta, eu tinha calculadora. Agora era tudo junto. E como passar de uma coisa para outra no celular? Não havia páginas para folhear, para eu passar, por exemplo, da calculadora, né? Que eu ia para a máquina fotográfica do celular, para a câmera do celular. Então, não havia página para folhear, só uma tela que aparecia e escondia tudo o que eu estava fazendo. Quando eu mudava da tela de anotações para a tela de calendário e depois para a tela da câmera fotográfica, isso aí eu ficava assim, meio perdida. Como que é isso? Como que eu posso pegar os dados da calculadora e colocar no texto que eu estava escrevendo usando o aplicativo Bloco de Notas? Eu continuava usando tecnologia nova com os hábitos antigos. Como é que era Eu isso? anotava no papel, Tarcísio. Eu anotava no papel o resultado de uma conta. E aí depois eu digitava aquele valor no texto que eu estava escrevendo. E com o celular dá para você fazer tudo sem ficar anotando no papel, né? Sim, aí existe o recurso copiar e colar, né? Que é o recurso da própria memória interna do celular, que o celular oferece esse recurso. E também eu não sabia nada de busca rápida, né? O que é essa busca rápida? O busca rápida é o que a gente sempre fala nas nossas lives. Tem sempre uma lupinha em todo aplicativo que você vai buscar aquilo que você quer. Então, você busca nome na agenda de contato seu do celular. Instantâneo, né? Instantâneo. Digitou, aparece o nome da pessoa. Você não tem que ficar... E aí eu não usava, não sabia, né, de buscar rapidamente nada, né? E o celular, ele pode achar rapidamente as informações. É instantâneo isso, né? Ao invés de procurar, né, uma por uma dessas informações manualmente, né? Isso aí, e aí depois eu ficava assim, como é que eu vou fazer isso? E tinha outra preocupação. Quando dava mensagem de memória cheia, e agora? O que é isso mesmo? Encheu por quê? E como que eu vou esvaziar essa tal de memória, né, Tarcísio? Eu não sabia nem que a memória enche, né? Memória do celular enche. Eu achava que era só ir colocando os dados aqui e pronto, né? Ia fazendo foto, vídeo e não tinha problema, e uma né? hora trava tudo. E você tinha alguma outra coisa para falar, Tarcísio? Tem, por exemplo, coisa que eu demorei para acostumar, agenda de endereço. Agenda de endereço está aqui no celular, na palma da minha mão. Mas eu não abandonava, sabe aquela cadernetinha que eu falei, da época que eu comecei a namorar com a Maria Helena? Não abandonava a cadernetinha de endereço, não. Sendo que o celular tem uma agendinha aqui dentro dele, né? Então, hábitos antigos que eu não substituía por desconhecimento de algo muito melhor. Lembra que eu falei, né, da história quando eu conheci a Maria Helena, que eu pedi para ela anotar o endereço, o nome dela na minha cadernetinha de endereços, né? Então, desde aquela época, aí com o celular, eu continuei adotando esses hábitos antigos. E, por falar em hábito, lembra que eu disse que a mente inconsciente é que governa os hábitos, 95% das coisas que a gente faz? A boa notícia é que um hábito negativo, um hábito ruim, pode ser substituído por um hábito bom. E olha só que coisa interessante, os hábitos são pegajosos, eles levam um tempo para serem adquiridos. Mas depois que você adquiriu, eles são fáceis de se manterem. Aqui, na Semana Celular Sem Medo, nós queremos que você perceba e valoriza essa característica fundamental do 60 de mais, de nós te ajudarmos a incorporar recursos de prática associados ao conhecimento. Aí você tem a consciência do que você vai fazer e a intenção, e aí você gera a ação correta. São os novos hábitos.
E esses novos hábitos vão substituir os antigos, aqueles que você tinha medo. E eles vão estar lá prontinhos para você usar com tranquilidade no momento em que você precisar, sem incomodar o gigante do seu inconsciente medroso. Tarcísio, tem outra utilidade do celular que eu utilizava muito pouco. Estava ali na palma da minha mão, o calendário, para eu saber os dias da semana e para anotar os compromissos, né? Essa agenda, né, que a gente anotava no papel, tá tudo no celular para anotar os compromissos, mas para mim, de acordo com a minha mente inconsciente, calendário mesmo era aquele de mesa, ou aquele da folhinha mariana, vocês lembram? Que tinha aquele lá que, com as fases da lua, as folhas que a gente arrancava assim, e aí uma folha que a gente arrancava para cada dia que passava. E quando decidimos enfrentar o desafio de aprender a dominar o celular sem depender dos outros, o começo foi difícil, né, Tarcísio? Mas a gente não desistiu. A gente esquecia, apertava no botão errado, ficava perdido olhando para a tela, sem saber para onde ir. Não sabia voltar, não sabia ir para frente, mas a gente não desistiu. Tudo que aprendíamos, parece que a gente esquecia logo em seguida. Quando imaginávamos que já havíamos entendido alguma coisa, quando íamos para o celular, parecia tudo tão diferente. Mas seguimos tentando. Até que resolvemos dar uns passos para trás e tentar aprender do zero. Observar e aprender o que se repetia entre os diversos aplicativos do celular. O que significavam os botões e os símbolos. Fizemos como a gente fez para aprender a ler e escrever quando a gente era criança. Fizemos um beabá do celular. Aos poucos, a Maria Helena e eu fomos aprendendo não só sobre o celular, mas também sobre como as pessoas adultas aprendem, que adulto aprende diferente de criança. Nós criamos uma forma de ensinar que nós chamamos de Neuro 60. E ele se tornou a chave para as pessoas com mais de 60 anos usarem o celular com autonomia e segurança. Na aula 3, que vai acontecer na sexta-feira, nós vamos explicar como funciona o Neuro 60 e como ele vai te ajudar a ganhar mais autonomia e segurança no uso do celular. Desse modo, a gente foi progredindo. E com o jeito Neuro 60, já estamos fazendo um monte de coisa no dia a dia com o celular, sem precisar olhar papel, e onde a gente costumava anotar tudo, a gente já não precisava disso. De repente, começamos a ajudar outras pessoas. Aí eu comecei a ensinar na Associação de Aposentados, a que chama AMG, aqui em Belo Horizonte, e vi muitas pessoas ali conquistarem cada vez mais autonomia. E Tarcísio falou assim, a gente precisa dar um jeito de ensinar isso para mais gente. Olha só como o nosso jeito de ensinar ajudou tanta gente aqui na associação. Olhei para o Tarcísio e disse, mas como que a gente vai fazer isso, hein, Tarcísio? Vamos ter que aprender a mexer em rede social e eu não entendia nada de rede social. E Tarcísio argumentou assim para mim, não tem problema, a gente aprende. Aprendemos tanto até aqui e a gente aprende mais isso também. A gente tem uma missão nesse mundo, que é dar autonomia para as pessoas acima de 60 anos. Mais uma vez, os interesses e propósitos em comum nos uniam. E foi aí que encaramos esse desafio, porque além do conhecimento adquirido nos ajudar, a gente sabia também que esse conhecimento também ajudaria outras pessoas que também não têm a quem recorrer, ou também aquelas pessoas que acham que estão incomodando toda hora ao pedir ajuda com o celular. E é por isso que você está aqui hoje, porque provavelmente você está na mesma situação que nós. Ou não tem filhos, ou eles estão longe, ou ocupados demais para ajudar, ou sem paciência para ajudar, porque eles foram criados noutro tempo.
E eles não conseguem entender que o jeito que a gente precisa de ser ensinado é um jeito especial, que é um jeito diferente do deles, que já nasceram na era digital. Você viu que a rima não foi proposital, né? Sim. Mas a gente entendeu qual que é o jeito de ensinar para pessoas adultas. E é por isso que estamos aqui, para mostrar que dá certo e que você vai resolver a sua vida com o celular, para desenvolver a sua autonomia, para ter de volta a liberdade e mais autoestima. Fazer você conseguir resolver sua vida, conversar com quem você quiser, estudar, se divertir do seu jeito com o seu celular. Porque talvez, assim como eu estava há alguns anos atrás, 7, 10 anos atrás, hoje você pode estar frustrado e achando que nunca vai conseguir dominar o uso correto do celular com autonomia. Ou por medo, ou hábito de adiar. Lembre-se, atenção, enquanto você espera a coragem chegar, muitos com medo já começaram e estão lá na frente. E quanto ao hábito de adiar, eu tenho uma pergunta. Você é interessado ou compromissado com a meta de dominar o celular? Responde aí pra gente. Isso, né? E aqui no 60 de Mais, a gente te ensina na prática, com exemplos do dia a dia. Foi assim que nós aprendemos e é assim que você vai aprender também. Nesta semana Celular Sem Medo, você experimentará como funciona isso e certamente você vai querer aprofundar cada vez mais seus conhecimentos sobre as infinitas possibilidades de uso desse aparelho, ao mesmo tempo revolucionário e simples. Não é isso, Tarcísio? Aqui, ó, esse aparelhinho aqui, né? Antes de te mostrar o caminho certo, nós precisamos falar algo que quase ninguém fala, mas que muda tudo. Os erros que você comete achando que está acertando. Não por culpa sua, e sim porque ninguém te ensinou. É como fazer um bolo. Primeiro a gente tem que limpar as formas antes de fazer o bolo. Então, hoje nós vamos fazer o quê? Limpar as formas. Vamos aprender pela ordem certa. Agora que você já conhece um pouquinho da nossa história, talvez você já esteja pensando assim, tá, mas como que eu começo? Como é que eu, que mal consigo achar os botões aqui no celular, posso usar esse aparelhinho para resolver a minha vida? Agora, Tarcísio, antes de entrarmos nesse assunto, a gente precisa passar por um ponto muito importante. E para isso eu quero que você reflita um pouco comigo. Você já reparou como a gente faz de tudo para se proteger? A gente tranca a porta, confere se desligou o gás, guarda bem o cartão do banco, mas quando o assunto é o celular, não faz muita coisa com medo de errar, não é mesmo? E não é por mal, não é por descuido, muito pelo contrário, é porque a gente tenta fazer certo o tempo todo. Quando não sabe o certo, não faz. E por que não sabe? Porque ninguém te ensinou direito a mexer nisso aqui. Afinal, nós somos de outra época. É mais do que justo que você não saiba mexer. Tá tudo certo. Mas o problema é tentar fazer certo, errar e causar um problema ainda maior para você, para os seus filhos e para os seus netos. Olha, eu quero te dizer uma coisa, nunca é tarde para aprender. E a prova disso é que hoje você tem algo que muita gente não tinha quando era jovem: tempo e experiência. Aprender algo novo depois dos 60 anos não é correr contra o tempo, é se priorizar, é manter a mente em movimento, com leveza e no seu ritmo. E quando você ganha segurança no celular, você não ganha só segurança. Olha, você ganha liberdade. E é por isso que nós vamos te mostrar os 3 erros que impedem pessoas maduras de usarem o celular com autonomia e segurança. Alguns erros que são muito perigosos, mas que você pode estar cometendo sem perceber.
Nós selecionamos apenas 3 para te ensinar nesta live, a título de conscientização. É claro que há vários outros que nós abordamos com quem é nosso aluno aí do curso 60 de mais. E com um detalhe, o que você sabe que está errado, que você não está dando conta, eu não vou ficar falando aqui não, porque você já sabe que faz errado e está tudo bem, ok? Eu sei que é isso que você não quer. Você não quer dar trabalho para as outras pessoas, ouvir delas que você está errando de novo, alguma coisa que eles já te ensinaram 1000 vezes. Então nós vamos então aqui, ó, para os erros que você comete todos os dias, achando que você está acertando. Porque esse é que é o grande problema, fazer sem saber que está errado. Primeiro, E agora, qual que é o primeiro erro? Eu quero contar o primeiro erro, olha, o primeiro erro, confiar em tudo que chega para você no celular, assim, como se fosse oficial do banco, do governo e de muitos outros lugares. Uma coisa que a gente vê acontecer bastante hoje é gente ruim tentando passar golpe de todos os jeitos. E eles estão cada dia mais profissionais nisso. Se usassem toda essa inteligência para o bem, os problemas do mundo todo acabavam. Mas essas pessoas não usam, Tarcísio, né? E os golpes... Você falando de golpes, né? Eu estou até lembrando. Tem a época do início do ano, por exemplo, que é a época de pagar o IPTU. Um monte de golpista vai ligar para a casa da gente falando que é para você pagar, mandando guia falsa de IPTU, né? Então, assim, pode continuar esse assunto de golpe. Né? E os golpes estão cada dia mais frequentes e profissionais. Muitos desses bandidos usam do medo que você tem de usar o celular e se aproveitam disso. E conseguem simular mensagens, ou até mesmo ligações, como sendo do seu banco, ou do INSS, de qualquer coisa, para tentar tirar dinheiro seu, transmitindo falsamente uma sensação de total segurança. Isso acontece porque muitas vezes você não conhece a verdadeira forma pelo qual o governo ou os bancos usam para se comunicar. Os golpistas fazem de um jeito que fica tão parecido com a mensagem verdadeira que muitos acabam caindo em golpes, não é, Tarcísio? E quando você não tem domínio do celular, você fica muito mais vulnerável a esse tipo de golpe. Você fica mais propenso a perder dinheiro que suou a vida inteira para conseguir ganhar, para um bandido qualquer levar. Tudo isso porque um dia você colocou na sua mente, essa tecnologia de uso do celular não é para mim. Ou porque o digital não entra na minha cabeça. Lembra, a mente inconsciente governa 95% das nossas ações, lembra? E se por acaso você cair em um golpe, não sei se alguém que está aqui já passou por isso. É uma sensação de vergonha muito grande, uma impotência. Hoje, os bandidos têm acesso a muitas informações. Eles aprenderam a usar nossas informações, que são públicas, está divulgado aí nos sites jurídicos, nos sites de governo, e eles usam isso para refinar os seus golpes. Eles conseguem te mandar uma mensagem pelo WhatsApp se passando por um parente, se passando pelo agente do banco, informando seu CPF, seu endereço, te chamando pelo nome completo. Né? Bastam algumas poucas mensagens com você para eles conseguirem aplicar o golpe. Tem uma senhora essa semana, né, que estava comentando com a gente que ligaram se passando pelo próprio filho. Sim. Com foto do filho dela e pedindo para mandar um Pix até às 18 horas, que no dia seguinte ele iria retornar. Pois é. E era golpe. E ela era golpe, e ela fez na pressa e não verificou, né? Aí foi... perde-se. Né? Na pressa, nunca agir com pressa, né? A gente tem isso. Sempre olhar com calma para tomar decisões. Então, deixa eu te contar o que aconteceu uma vez. Tarcísio está falando de golpes, né? Nós recebemos no Instagram uma mensagem de uma aluna completamente desesperada. Ela escreveu assim: Tarcísio, pelo amor de Deus,
Maria Helena, aconteceu uma coisa horrível, eu caí num golpe. E aí você não acredita no que fizeram com ela. Alguém fez um cartão das Casas Bahia no nome dela, lá em uma cidade do Nordeste. Um cartão que ela nunca pediu, e também, porque ela nunca pediu, ela nunca usou. E começaram a fazer compras altas como se fosse ela. Quando ela viu, já estava tudo no nome dela, aquele tanto de conta para pagar, né? E o filho precisou correr atrás de advogado, entrar em contato com a loja e provar que ela não tinha feito nada daquilo. Foi uma confusão tão grande que ela me disse: Tarcísio e Maria Helena, eu fiquei com tanto medo que pensei, não mexo mais no celular. E é exatamente aí que muita gente erra. A pessoa leva um susto, fica com medo e para de usar o celular. Justamente a ferramenta que ela precisa para se proteger. Calma, respira, porque existe uma coisa muito importante, mais importante do que saber onde tocar na tela, é saber o que você não deve fazer. Antes de te ensinar o caminho certo, a gente precisa tirar da sua frente tudo aquilo que te coloca em risco. Tudo que você talvez esteja fazendo sem perceber. Lembra que nós falamos de limpar as formas, né? Então nós vamos tirar essas coisas erradas que você faz. Por exemplo, abrir um link que você não sabe qual é a procedência. Link é uma frasezinha, uma palavrinha que vem destacada, falando, saiba mais, toque aqui, né? Esse link aí, se você não sabe a procedência, e clica nele, toca nele, você está fazendo errado. Outro hábito que você pode estar fazendo errado sem perceber, atender a uma ligação suspeita e passar seus dados, acreditando naquilo que a pessoa está falando, como se fosse do banco, do INSS, do governo. Aliás, esse golpe do INSS está acontecendo demais, né? Gente se passando por servidor idôneo, dizendo que é prova de vida, pedindo documento, pedindo foto. Só que a prova de vida oficial é feita pelo celular dentro do aplicativo GovBR, né? Sim. Ninguém tem que ligar para você pedindo prova de vida, né? Nunca por ligação telefônica, nunca por mensagem de WhatsApp, nunca alguém te pedindo para passar informações. Então, primeiro, a gente limpa esse lixo escondido, vamos limpar as formas antes de fazer o bolo, né? Que coloca você em perigo. Depois a gente te mostra o caminho certo, passo a passo, para você mexer no seu celular com segurança e autonomia. Mais do que mexer, né? Você utilizar com segurança. O que você precisa saber por enquanto é o seguinte: banco e governo não pedem senha, código, foto de documento e nem prova de vida por WhatsApp. Quando existe algum assunto importante, eles usam canais e procedimentos específicos. O que é isso? Dentro do aplicativo ou do próprio banco, do próprio INSS, ou então presencialmente. Então, hoje, praticamente tudo acontece pelo celular. O banco, as consultas, compras, pagamentos. Olha, dá sim para ter tudo isso no celular com segurança quando a gente sabe como funciona. Para você ter uma ideia, muitos bancos nem permitem que você acesse sua conta enquanto está em uma ligação no seu telefone celular, porque os golpistas sempre usam a pressa e a urgência para fazer a pessoa agir sem pensar. Eles ficam no telefone dizendo: entre aí no aplicativo, resolve isso aí agora. E justamente por isso, alguns bancos bloqueiam o acesso ao aplicativo do banco durante chamadas telefônicas, né? E isso vale também quando a gente fala de compras pela internet, seja no celular ou no computador. Quando você sabe reconhecer um site confiável, um link verdadeiro
e um processo correto de pagamento, olha, comprar online passa a ser tão seguro quanto pagar no caixa de uma loja. E muitas vezes até mais prático. E gera bastante economia também. O problema não é usar a tecnologia, o problema é usar sem orientação, sem conhecimento. E na nossa aula 3, você vai aprender o caminho completo para fazer compras online com segurança, do jeito certo, passo a passo, no seu tempo. Eu vi aí no que você falou, Maria Helena, como que você entender como que funciona na vida real o trânsito aí das informações do banco para o cliente. Isso aí é tão importante quanto simplesmente sair apertando os botões, né? Você tem que entender o contexto para você sentir segurança. Exatamente. Então, essa limpeza das formas aí é muito importante. Então, tem gente que sabe o básico do celular e faz coisas sem saber que está se arriscando. Então, há muita coisa desconhecida que você precisa ter clareza delas para realmente falar, eu domino o celular e faço as operações aqui com segurança, sem me arriscar. Mas até lá, eu quero te dar um aprendizado fundamental que eu chamo de blindagem de carteira. Repare aí no seu cartão de crédito. Se ele estiver aí perto, pega ele na mão aí por um instante, você vai ver que tem muita informação no seu cartão de crédito. Tem um número grandão, seu número, seu nome, a data de validade, e são exatamente essas informações que você usa quando vai fazer uma compra em um site. E aí entra a lógica da compra online. Numa loja física, você encosta o cartão na maquininha, digita a sua senha. Só que na internet é uma venda à distância. Não tem como pedir a sua senha. Como as empresas resolveram isso? Com o CVV, também chamado Código de Segurança. Na maioria dos cartões ele fica atrás e tem 3 numerinhos aí. São os 3 numerinhos perto da tarja. E aqui está o pulo do gato. Muitos golpistas fazem de tudo para ter acesso a esse número, esse CVV, porque ele funciona como se fosse a senha numa compra online. Então, guarda isso aqui como regra. Nunca passe esse número, CVV, para ninguém que pedir, por exemplo, pelo WhatsApp, por uma ligação, por uma mensagem, por nenhum outro contato que vier pelo celular. Lojas sérias deixam rastro de seriedade. Esse número foi feito para ser usado em plataformas de pagamento, quando você tem consciência de que está fazendo uma compra. Qualquer hipótese que saia disso, pare, respire, desconfie, encerra o contato, porque pode ser golpe. Agora vamos para o erro 2. Erro número 2. Resolver aquele problema de celular travado, levando lá para o técnico, e o técnico vai e apaga tudo, apaga foto, apaga dado, né? Isso já aconteceu com você alguma vez? Depois de um certo tempo com o celular, ele começa a ficar lento, parece que fica travando. E às vezes, quando você vai tocar em algum botão, alguma parte da tela, ele muda a tela e você acaba apertando a coisa errada. Quantas vezes isso já não aconteceu? E você se irrita e fala que esse celular está ficando doido e acha que tem que trocar. E isso não dá para fazer sempre, né? Porque é caro ficar trocando de celular. Ou então leva no técnico, e a opção mais barata é sempre levar para o técnico. E quando o celular volta lá do técnico para a sua mão, o desastre. Ele apagou tudo. Ele diz que foi o único jeito de resolver. Você perde as suas fotos preciosas, aquelas que você recebeu no grupo lá dos netinhos, não tem mais os nomes e números de celular da sua agenda de contatos, não tem mais as conversas do grupo da família, do grupo da igreja e por aí vai. Parece que recebeu outro aparelho de volta, porque
parte da sua história foi totalmente apagada? Olha, Tarcísio, tem um problema ainda maior. Quando o técnico formata o celular, muitas vezes a pessoa não perde só as fotos e aquelas conversas, né, tão preciosas que estão ali no WhatsApp. Ela perde o acesso às próprias contas. Que contas são essas? A conta do e-mail, porque não lembra qual que é o e-mail que ela tem, a senha do e-mail, e não sabe qual que é o e-mail que foi usado para poder começar todo o processo de usar aquele celular do início. Aí, quando tenta entrar de novo no WhatsApp, tenta entrar no banco, nas redes sociais, aparece aquela mensagem. Enviamos um código para o seu e-mail, mas você nem sabe mais qual e-mail é esse. E aí começa um desespero que muita gente aqui já viveu. Inclusive, a gente falou isso em uma de nossas lives de preparação da Semana Celular Sem Medo, da importância do e-mail na nossa vida digital. E o e-mail hoje funciona como se fosse a sua chave de acesso para vários serviços, tanto Sim. públicos como privados pela internet, né? É muito comum que o celular esteja com uma grande quantidade de informações. Agora vamos voltar ao assunto lá do celular travando, né? Limpar o celular de vez em quando, limpar a memória, tirar dados desnecessários, pode ser uma solução quando o seu celular está travando muito, está ficando lento. É igual a lixeira lá da sua casa. Se você não tirar o lixo, vai transbordar a lixeira. Você precisa levar para o lixo lá da rua, né? Isso para quem mora em casa, né? Ou quem mora no apartamento, o lixo é coletivo. Então, mas de qualquer forma, você não pode indefinidamente jogar coisas ali dentro daquele recipiente, porque uma hora ele fica lotado. Memória do celular é a mesma coisa, né? E não é só isso. Mais importante que saber outras formas de esvaziar a memória do celular, é fundamental saber onde ficam as suas contas, onde ficam seus e-mails, suas senhas, como organizar tudo isso de um jeito que você consiga recuperar tudo, mesmo que o celular precise ser formatado, mesmo que você perca o seu celular. O formatado, isso é para saber, é voltar ao padrão original de fábrica, né? Tudo fica apagado do celular. E na aula 2, a gente vai ensinar exatamente como criar e organizar um e-mail só seu. Aí você saber ter o domínio sobre isso, que será a chave para você recuperar, por exemplo, algumas contas ou em aplicativos que você pode esquecer a senha, né? E a senha, ela vai para esse e-mail que você criou, para você nunca mais ficar refém de um técnico, nem correr o risco de perder o acesso a todas as informações que estão dentro do seu celular. Olha só, eu me lembrei, tem até um vídeo nosso no Instagram que nós gravamos sobre isso, né? Uma pessoa estava precisando marcar um exame no plano de saúde e ela estava sem a carteirinha. Provavelmente eles ficaram de enviar pelo correio e não enviaram, né? Aí ela ligou para o plano de saúde e falaram para ela, olha, vai lá no aplicativo do plano de saúde, tranquilamente, e você pode acessar a sua carteirinha, você pode imprimir a carteirinha, inclusive, e ir lá marcar seu exame. Só que ela foi entrar no aplicativo e falou assim, digite a sua senha. E ela não lembrava da senha do aplicativo. E ela tinha que fazer o quê? Apertar, esqueci minha senha. Ela sabia fazer isso. Então ela apertou lá, tocou, esqueci minha senha. Uhum. Quando ela colocou, esqueci minha senha, aparece uma tela assim, informe qual é o e-mail que está cadastrado aqui no plano de saúde para a gente enviar a sua senha. Ela não sabia. Né? Isso é uma dificuldade grande. E na aula 3, Tarcísio, a gente vai mostrar como você pode proteger as suas informações e usar o seu celular com segurança no dia a dia, para você ter tranquilidade para fazer o que precisa, conversar, pagar contas e até comprar pela internet, sem medo de errar.
E agora vamos falar do erro 3, viver sem autonomia digital. Esse é o pior dos 3 erros, porque ele gera um amargor, ele gera um isolamento social. O que o erro de não ter autonomia faz com você? Pensa aí. Faz de você um refém daquela pessoa que vai te ajudar sempre. Não só refém, você vira uma pessoa chata. A chata que depende toda hora dos outros e toda hora chama alguém pedindo ajuda. E você, pelo seu lado, você fica constrangido, constrangida. Tende a se isolar, porque não gosta de ficar incomodando os outros. Na sua cabeça, às vezes, parece até que o chato é o seu neto, é o seu sobrinho, que perde a paciência com você quando você chama de novo para pedir ajuda e enviar, por exemplo, a foto lá no grupo, coisa que ele já te ensinou. E essa reação dele, do sobrinho, do neto, é legítima, é normal. Afinal, ninguém aguenta ficar o tempo todo sendo incomodado, né? Mas deixa eu te contar aqui uma coisa com todo carinho. Muitas vezes não se trata de quem tem razão, se é você ou se é o seu parente, o seu ajudador lá. Tarcísio, nessa situação, o que acontece é que vocês dois querem se entender, só que cada um tem um ritmo, um jeito, uma facilidade diferente com o celular. E é por isso que estamos aqui, para que você não precise mais depender dos outros, nem ficar com aquele desconforto de pedir ajuda, para que você tenha autonomia, confiança e tranquilidade para fazer tudo sozinho ou sozinha. E ainda, o mais legal, se orgulhar disso. Não é você que é chato. Chata é a situação. Essa situação em que você chama seu neto só quando precisa resolver algo no celular. E aí acaba achando ruim quando ele perde a paciência. Isso acontece mais do que você imagina. E sem perceber, olha, você acaba virando a pessoa do celular, aquela que só chama quando precisa de ajuda e que sempre se sente incomodando alguém. Olha só essa cena comigo. Estava perguntando, porque o meu filho falou assim, seu neto vai deixar de ir de casa, que ele só vem aqui, passa uma semana, você fica só fazendo pergunta de celular para ele. Aí eu resolvi fazer esse curso aqui, aprendendo coisas que eu nem sabia. E agora eu não sabia mexer no WhatsApp. Então aqui eu aprendi muita coisa sobre o WhatsApp. Localização, no Wi-Fi. Eu não sabia nada dessas coisas, não. Eu ficava perguntando pro meu neto, meu filho, já estava um saco cheio. Tá vendo o que acontece? Eita, Jorge Múcio, hein? Agora, imagine você aprendendo a fazer uma foto do bolo que acabou de sair do forno. Aí você posta nos stories do Instagram, bonitinho, e marca seu neto. Coloca lá assim, netinho, tem bolo quentinho te esperando aqui. Imagina o celular dele vibrando, e aí ele abre e dá aquele sorriso, mostra para o pai ou para a mãe, todo empolgado, olha isso aqui, a vovó me marcou nos stories, ela disse que tem bolo esperando por mim lá. E seu filho surpreso, ele fala assim, mas como assim? Outro dia ela mal conseguia fazer uma ligação, vamos lá ver o que está acontecendo, que revolução que é essa, né? E o que começa com uma simples foto que você enviou, vira uma tarde gostosa, cheia de conversa, risada, cheirinho de café e memória boa daquelas que ninguém esquece. Tudo porque você conseguiu fazer algo sozinho, sozinha, no celular. E usou isso para se conectar com quem ama. Vovó, vovô, mexer no celular nunca foi só para se virar. Nunca foi para precisar chamar seu neto toda hora, incomodando ele lá. O celular pode te devolver algo que você nem percebeu que perdeu. A autonomia de reunir a família, de chamar para perto, de criar momentos simples e inesquecíveis. É isso mesmo, né, Tarcísio? Você já teve essa autonomia a vida toda. A tecnologia
só tirou isso de você porque ninguém te ensinou com paciência e método adequado. E agora chegou o momento de pegar de volta tudo isso no seu tempo, do seu jeito e transformar o celular numa ponte para se reconectar com quem importa. E aí, agora, né, Tarcísio, nós já passamos bem do tempo aqui, né? Extrapolamos, né? Extrapolamos o tempo aqui da nossa primeira aula da Semana Celular Sem Medo. Então, vamos fazer uma revisão do que nós vimos até agora, para você lembrar tudinho aí, tá? Nesta aula, você aprendeu os 3 erros que te impedem de usar o celular da forma correta. No primeiro erro, você descobriu que nem tudo que reluz é ouro. E quando o banco, o governo, outras instituições importantes precisam comunicar algo importante com você, elas nunca utilizam canais comuns como WhatsApp, SMS, ligação, te pedindo seus dados. Eles já têm os dados lá. Você aprendeu também que o que deve fazer a sua blindagem de carteira para se prevenir de golpes e fraudes que tentam usar informações do seu cartão de crédito. E no segundo erro? O segundo erro, Tarcísio, a gente mostrou que quando o celular trava, levar no técnico pode virar um desastre, porque o técnico pode formatar, quer dizer, apagar tudo e você perde o acesso às suas contas, porque você não vai lembrar a conta lá do e-mail, a senha, e por isso o mais importante é organizar e proteger essas informações para conseguir recuperar tudo com tranquilidade. Isso a gente vai aprender na aula 2. E no terceiro erro que nós resolvemos sintetizar aqui para você, você percebeu como a falta de autonomia vai tirando aquelas coisas pequenas do seu dia a dia, aqueles momentos que sempre foram naturais com a sua família e com os amigos. Quando você recupera a sua autonomia, você não só aprende a mexer no celular, você também recupera convivências, você recupera conversas gostosas, convites, você tanto convida como recebe convites inesperados. Você recupera lembranças que fazem parte da sua vida. E olha, como dissemos no início, antes de fazer o bolo, precisávamos lavar as formas. Hoje nós lavamos as formas, mostrando para você quais são os 3 erros que te impedem de usar o celular da forma correta, né? E nesta quarta-feira, às 19 horas, às 7 horas da noite, vamos te passar a receita do bolo, ou seja, mostrar o que você precisa para dominar o celular com segurança. Então, não perca a aula 2 nessa quarta-feira, às 7 horas da noite. Então, já pegue agora o celular, programe o despertador, que quarta-feira, às 19 horas, às 7 horas da noite, a segunda aula será liberada lá no seu e-mail e no grupo do WhatsApp. E se você ainda não entrou no grupo do WhatsApp do evento Semana Celular Sem Medo, toque aqui embaixo dessa aula, vai ter um botão. E lembre-se, você que entrou no grupo do WhatsApp, se alguém enviar alguma mensagem para você, sempre certifique se é do 60 de mais que você está recebendo essa mensagem. E como você pode verificar isso? Você vai entrar aqui nesse verificador de número que a gente vai mandar no grupo do WhatsApp e você toca aqui onde verificar número e aquele número que te mandou mensagem, você digita esse número do telefone aqui. Com DDD, então, né? com o DDD. Digita lá, por exemplo, se for 31, e eu vou colocar um número aqui, né? 31, e vou colocar vários outros números aqui, só para exemplo aqui. Bom, dá um zoom, né? Zoom na tela, né? Então, aí eu vou colocar uns números aqui. Aí eu vou verificar se esse número é um número do 60 de mais. Eu preciso tocar aqui. E aí, olha, está falando aqui que esse número não faz parte do 60 de mais. E por que você está falando isso? Porque é possível que alguém maliciosamente entre nesse grupo de WhatsApp, né? Sim. Fingindo que está interessado em aprender com a gente,
E ele, na verdade, ele está querendo se aproveitar da fama aí dos 60 demais para vender cursos Para aplicar golpes. Para aplicar golpes. Então, por que a gente está falando isso? É exatamente para poder você saber se prevenir contra golpes. Que a gente está falando isso nessa live, muitas vezes falou sobre isso. E a forma importante é você ter conhecimento. Como você verifica um número que você está recebendo uma mensagem no WhatsApp? É colocar esse número que aparece, né, no WhatsApp lá, o DDD mais um número, você coloca e verifica se esse número é o número oficial do 60 de mais. E quando ele for oficial, vai aparecer aqui que esse número está correto. Aparece na mensagem, nessa barrinha aqui. Ou seja, então, em resumo, se você receber uma mensagem no WhatsApp, no seu celular, se passando por pessoas do 60 de mais, verifique o número do celular dessa pessoa. E aí você usa esse verificador. Pega esse número, digita no nosso verificador, que a gente manda lá no grupo de WhatsApp dos participantes da Semana Celular Fácil, e lá você vai tirar a prova se realmente é gente confiável dos 60 de mais ou se é um golpista. Viu só como essa aula é importante? Você só cai em golpe se você quiser. Nós estamos falando que existe o golpe, não precisa ter medo, mas existe a solução contra o golpe, ok? Então, sempre instituições sérias vão te mostrar o medo, o risco e como se proteger do risco e sair do medo. Atenção, é muito importante você entrar lá no grupo de WhatsApp dos participantes da Semana Celular Sem Medo. Por quê? As apostilas das aulas estão sendo enviadas lá nesse grupo, somente para quem se inscreveu para a semana. Vocês participam de um grupo seleto, pessoas que têm interesses comuns. Assim como quando eu falei que o interesse comum entre a Maria Helena e eu pela música nos uniu, né? Então aqui nós estamos unidos por esse interesse comum aí de aprender o celular com segurança e autonomia. E agora vamos mostrar como você vai fazer para acessar a apostila. Lá no grupo de WhatsApp dos participantes da Semana Celular Sem Medo, nós vamos enviar essa mensagem que está aparecendo aqui na tela. E você toca nela. Tocando nela, vai abrir na sua tela isso aqui, ó, que está aparecendo. E não se preocupe, lá no nosso Instagram e no Facebook 60 de mais, nessa postagem que está aparecendo na tela, tem um vídeo explicando como você faz para você obter o material da aula. Agora um recado muito importante. Vamos fazer um sorteio do kit 60 de mais, que está aqui o nosso kit, né? No domingo, às 19 horas, às 7 horas da noite. E para participar, você precisa fazer o seguinte. Saindo aqui da aula, você vai no nosso canal 60 de mais no Instagram, ou no Facebook também, 60 de mais, e você vai entrar nessa postagem que está aparecendo na tela. Então, você vai comentar nessa postagem qual foi o maior aprendizado que você teve na aula de hoje. Pronto, fazendo esse comentário, você já estará na lista de participantes do sorteio. Então, nos vemos na aula 2, quarta-feira, às 19 horas, 7 horas da noite, horário de Brasília, onde você vai descobrir o que precisa para dominar o celular com segurança. Um grande abraço.